Muita gente tem dito que nós estamos vivendo tempos de muito medo, tempo de polarização, tempo que as pessoas estão assustadas com as coisas, com os acontecimentos. Mas eu quero hoje enfatizar o conceito de medo. Afinal, o que é o medo? O que o medo provoca? Quais as características do medo? Se a gente discutir um pouco o conceito, a gente vai ter mais clareza, afinal, sobre o que nós sentimos como indivíduo e como grupo. Falando de medo, você já ouviu falar em algofobia? A palavra quer dizer medo da dor. O medo da dor é algo presente na nossa sociedade, pode inclusive levar a decisões equivocadas. Este momento que estamos vivendo é um momento particular de medo? Eu quero distinguir dois tipos de medo. O medo é uma reação ao perigo, ele pode ser racional. Eu tenho medo, por exemplo, de levar um choque diante de um fio desencapado, mas ele pode ser irracional e paralisante. O problema é que o nosso cérebro, ele elabora a sua representação do medo e isto não tem mais uma relação muito direta com o real. Por exemplo, um medo que você teve um trauma na infância, você foi humilhado quando foi falar em público e você passa a ter medo de falar em público, pode ser que você tenha 45 anos e o seu cérebro vai reconectar com aquela experiência que você teve aos 5 anos. Alguns traumas podem ser, por exemplo, atemporais. O cérebro trata dentro de uma linha de causa e efeito ou de continuidade que parece que você sofreu aquele trauma há pouco tempo. Então os medos podem ficar irreais, irracionais, perderem a sua base concreta. Então vamos pensar uma coisa muito importante. De fato, o medo pode ser algo muito útil para a minha sobrevivência. O medo faz com que eu seja prudente. O medo, por exemplo, de animais selvagens vai evitar que eu entre na sua zona de império dos animais selvagens. O medo que eu citei do choque elétrico, o medo de um assalto pode impedir que eu vá para lugares que eu considere perigosos. Nesse caso, estamos falando de um medo concreto, real, que vai me ajudar. O medo, por exemplo, de ter uma doença pode me levar à saudável opção das vacinas. O medo, por exemplo, de um processo penal pode fazer que eu use de menos agressividade ao tratar com algumas pessoas. Eu estou dando exemplos de medos que são úteis, estratégicos, bons,